E aí galera, nesse vídeo a gente vai falar como se manter num estado maravilhoso para poder aprender com facilidade. E são coisas que a gente acaba fazendo no dia a dia que impedem que a gente consiga atingir os nossos objetivos e são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida. Então, sabendo disso, eu estou trazendo esse tema para você que não tem a ver com a PNL, mas tem a ver com aprender e estar no agora para poder aprender com mais facilidade. Porque tem muita gente que não aprende porque às vezes está vagando. E o que acontece? O Dr. Richard Moss, ele fez a mandala do ser. Como que é essa mandala? Se o editor puder, coloca uma foto do Dr. Richard Moss aí para mim. O Dr. Richard Moss percebeu que parte das pessoas, acho que praticamente todas as pessoas, em algum momento da vida, vivem dessa maneira, com o pensamento no futuro. E a gente sabe que quando a gente fica com o pensamento no futuro, tentando resolver as coisas lá da frente, coisas que nem aconteceram ainda, coisas que talvez nem aconteçam, porque a gente imagina que vai acontecer, acredita naquilo como verdade e começa a sofrer. E quando a gente começa a pensar muito no futuro, na antecipação, a gente começa a ficar ansioso. E tem pessoas que quando ficam ansiosas comem muito, tem pessoas que quando ficam ansiosas comem pouco, tem pessoas que quando ficam ansiosas não conseguem prestar atenção no que estão vivendo no agora. Então, quando a gente foca o nosso pensamento no futuro, a gente deixa de viver o mais importante, que é esse momento aqui, é saber apreciar o momento do agora. E isso é muito ruim, porque isso impede o nosso crescimento, isso impede o nosso desenvolvimento. Sacou? E o que ele percebeu também? Que quando as pessoas ficam com o pensamento no passado, são as pessoas do e se. Você provavelmente já deve ter passado em algum momento que você falou: nossa, e se eu tivesse ficado com aquela pessoa? Ou nossa, se eu tivesse ficado com outra pessoa? Então são as pessoas que ficam remoendo as coisas que já aconteceram. E não tem como a gente resolver o passado. O passado aconteceu e ficou marcado. O que dá pra gente fazer é ressignificar o passado, porque não tem como a gente ir lá no passado e mudar a história. O que aconteceu, aconteceu. O que importa é o que a gente faz com o nosso momento, o nosso agora. Então as pessoas que ficam muito focadas no passado, ficam se criticando por ter errado, ou então pessoas que ficam criando coisas na cabeça do e se, acabam entrando no estado depressivo, entram em depressão, porque de tanto você pensar uma coisa que tá te fazendo mal e você fica colocando a sua atenção naquele erro seu e ai meu Deus, é batata. Você começa a entrar num estado depressivo, você começa a ficar para baixo e o corpo começa a curvar e você fica triste. Porque você está tentando resolver coisas que não tem como resolver. Não tem como resolver o futuro porque ele não existe. O futuro não existe. O passado já existiu e o que vale a pena mesmo é o que a gente está vivendo aqui agora. Então, essa é a nossa base de pensar no futuro e pensar no passado. E as pessoas sofrem muito por conta disso. Tem outro tipo de pensamento que também é muito comum da gente pensar todos os dias, que é o foco nos outros. Quando a gente coloca o foco nos outros, a gente deixa de fazer um monte de coisa legal que a gente queria fazer. Por exemplo, você já deve ter deixado de fazer várias coisas por conta de outras pessoas. Às vezes pessoas que nem fazem mais parte da sua vida. Pessoas que você nem lembra mais o nome. Mas por conta de pensar nos outros, você deixou de fazer e até hoje isso repercute na sua vida. Por exemplo, deixou de fazer a faculdade porque o outro falou: não, essa faculdade não é boa. Ou então deixou de namorar com tal pessoa porque não, essa pessoa não é boa. Porque você deu ouvidos aos outros e se importou com o que eles falavam. Às vezes é bom a gente se preocupar com as pessoas, mas se a gente ficar no foco nos outros o tempo todo, a gente não faz nada, porque as pessoas vão querer ficar julgando. Aí que a gente entra no eu, o pensamento do eu. É onde a gente se preocupa com o julgamento das pessoas. Nossa, eu vou dançar um forró aqui. Ai, não vou não, porque o que será que vão pensar de mim? O que vão pensar do Rick? Se o Rick dançar um funk, uma rocha, o que vão pensar do Rick? Que ele não é um cara sério, que ele está ensinando um conteúdo errado. Então, se eu for ficar pensando no eu, ai meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assado, esquece. Esquece, porque quando a gente foca nos outros, no eu, no passado, no futuro,
a gente tende a sofrer. O passado é importante, eu não digo que ele não é importante. Ele é importante para lembrar a gente das coisas boas que a gente fez, para a gente repetir mais disso e para a gente lembrar das coisas ruins que a gente fez, para a gente não repetir mais isso. E o futuro, ele serve para a gente projetar as coisas que a gente quer fazer, mas sempre no presente. Eu foco no que eu quero fazer, mas sempre estou aqui. Então a gente entra na principal maneira e na melhor maneira mais eficiente de pensar, que é no agora. No now, em inglês, para quem fala inglês, ou então no presente, no present. Quando a gente foca a nossa atenção no presente, no agora, em viver e sentir o ventinho, e sentir a pele, sentir o momento, e a gente vive dia após dia, momento após momento, segundo após segundo, minuto após minuto, a gente vive muito melhor. Porque a gente consegue criar uma parada chamada concentração, a gente consegue colocar o foco e a gente consegue prestar atenção nas coisas que a gente está fazendo. Então, se esse é o melhor meio de pensar, o meio mais efetivo, a gente precisa treinar, estar no presente. E como é que a gente faz isso? Eu vou trazer uma técnica para as pessoas que são focadas nos outros. E é uma técnica que eu aprendi com o meu professor Sanjolin, que é um mantra que faz com que você se liberte das pessoas. Peço que você pense na pessoa agora, feche os seus olhos, puxe uma respiração. Pensou na pessoa? Vamos fazer de novo e agora eu vou colocar uns efeitos especiais aí para você que vai mudar a sua vida, que é você puxar uma respiração. Isso mesmo. É o foda-se, cara. Quando você dá o foda-se para as pessoas, quando você fala um foda-se bem falado para as pessoas, pro que os outros vão dizer, pro que os outros vão pensar de você, pro que os outros vão pensar do seu eu, da sua identidade, do seu... Porra, cara, mete o foda-se. Porque se você não meter o foda-se, você não vai conseguir fazer. Porque você vai ficar o tempo todo pensando, mas o que vão dizer? O que eles vão pensar de mim? Aí você fica com foco no futuro e pensando, e se não der certo? Aí depois você vai ter que viver o passado porque não deu certo. Você vai falar, pô, se eu tivesse feito diferente. Então foca no hoje, foca no agora, foca nas coisas que você pode fazer. Tem coisas que a gente não tem controle. A gente não controla a temperatura, a gente não controla o ar, a gente não controla o tempo, a gente não controla. A gente só pode controlar e olhe lá os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos comportamentos. Então, eu sugiro que você decida estar no presente, decida viver o hoje, decida viver o agora, porque é a melhor maneira, é a maneira mais magnífica de se viver. Certo? Então a gente aprendeu que não focar nos outros é a melhor opção, não focar no eu, fazendo foda-se. E agora a gente vai falar aqui sobre o passado e o futuro. Como é que a gente faz para se manter no presente? Uma das coisas que eu faço é apertar minha mão assim, ó. Quando eu aperto minha mão com força, eu percebo que eu tô aqui no presente. E daqui a pouco eu solto e sinto um relaxamento maravilhoso. Ou então, quando eu tenho um pensamento negativo no futuro, eu pego essa unha, dou uma apertada aqui na cutícula. E dói, eu lembro, eu tô aqui. Presta atenção, Rick, no agora. São coisas que me lembram a viver o presente, são coisas que me lembram a viver o agora, são coisas que me trazem para o presente. Então, eu sugiro também que vocês façam meditação, é uma coisa que eu venho praticando há um tempo. Eu faço 25 minutos de meditação de dia, 25 de meditação de noite. Nem sempre é aquela meditação de você parar e respirar e ficar se ausentando dos pensamentos. Nem sempre é essa. Eu não sei se você já sabe meditar, mas é um negócio muito simples. Eu vou ensinar para vocês, algumas aulas para frente, como que é a meditação. Mas basicamente é você sentar num lugar confortável e não pensar em nada. Só ficar percebendo o seu corpo, ficar percebendo a sua respiração. E quando vem um pensamento, você manda embora. Isso é comprovado que pessoas que meditam, 99% delas não sofrem por antecipação se elas não quiserem. Por exemplo, se você for fazer uma viagem, provavelmente você vai começar a se sentir feliz, porque aquela sensação vai começar a entrar no seu corpo e você vai sentir, uau, eu vou viajar, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Disney, eu vou para, sei lá, o lugar que você quiser ir. Quando você pensa
lá no futuro, mas uma coisa boa, você começa a ficar muito feliz. Mas quando você pensa lá no futuro uma coisa ruim, você começa a se sentir mal. Por exemplo, uma pessoa que tem que fazer uma cirurgia daqui a um mês. Se ela começar a pensar na cirurgia, ela vai começar a sentir dores no estômago, ela vai começar a ficar com medo e o corpo dela vai sofrer as consequências. Então, se for para pensar, que pense coisas boas, coisas positivas e use a sua capacidade de imaginar o futuro, o passado, o presente, os outros e o eu de maneira positiva. Sacou? Legal? A gente se vê na próxima aula e até lá!